Fala galera, sejam bem-vindos para a aula 2 do curso de Photoshop Prático. A aula de hoje é sobre como abrir um novo arquivo. Abrindo um novo arquivo. Você pode abrir um arquivo já existente do Photoshop, uma imagem ou criar um arquivo do zero. Então você pode abrir dentro do Photoshop algum arquivo já editável do Photoshop. Todo arquivo do Photoshop ele possui a extensão .psd. Você pode abrir uma imagem, uma foto qualquer, em formato PNG, JPG, ou você pode criar um arquivo do zero. Você pode criar do nada o seu arquivo. Então, qualquer uma dessas ações elas são feitas acessando lá o menu arquivo, lá em cima. Sempre que você clicar ali, ele vai abrir esse painel ali de opções. A opção novo, ela cria um arquivo do zero, então você vai definir o tamanho da imagem, qual que vai ser a resolução, para você criar o seu arquivo. E a opção abrir, ela permite que você abra um arquivo do Photoshop ou uma imagem. Vamos ver isso na prática, como que funciona. Então aqui eu já fui para a minha área de trabalho, vou abrir o Photoshop. Com o Photoshop aberto, eu vou lá no menu arquivo. Aí ele abriu o painel de opções, eu tenho a opção nova e a opção abrir. Nós vamos usar essas duas. Primeiro de todos, nós vamos usar a opção abrir. E por último, nós vamos usar a opção novo. Então, abrir, você clicou em abrir, ele permite que você abra um arquivo editável do Photoshop ou uma imagem. Então, aqui eu tenho dois arquivos do Photoshop. Pode ver que ele já tem extensão PSD. PSD, ele já vem aqui com essa extensão. Então, esse arquivo ele é editável. Então, se ele tiver as camadas prontas, você pode editar camada por camada. E aqui tem dois arquivos aqui que são imagens, então eles são arquivos fechados. Então, quando você abre a imagem, ele não tem as camadas prontas, então você vai ter que editar do zero. Então aqui eu vou abrir o arquivo PSD, chamado desenho. Ele vai sempre perguntar isso, o documento desenho não possui um perfil RGB. Isso aqui é um perfil de cores. Você pode deixar do jeito que está e clicar em OK. Então aqui é um desenho que eu havia feito no Photoshop. Eu fiz numa folha de sulfite, escaneei para o Photoshop e fiz a pintura aqui utilizando o programa. Então aqui no cantinho você pode observar que tem as camadas. Então você pode trabalhar com elas. Então elas são editáveis ainda, você pode remover, você pode mudar a cor. Então aqui ele já tem as camadas prontas. Porque ele é um arquivo editável, então ele não é uma imagem fechada. Ele não foi exportado para a imagem, então você pode ainda fazer as alterações. Cada arquivo que você abre, ele cria uma aba aqui em cima. Então aqui tem a aba com o nome do arquivo e a extensão dele. Você fechar nesse xizinho aqui, ele vai fechar só a imagem que você abriu, ele não vai fechar o programa. Então eu vou clicar aqui, ele vai fechar só essa imagem. Como eu mexi nas camadas, ele pergunta se eu quero salvar as alterações. Então eu vou clicar em não e ele volta ao normal. Agora vamos abrir uma imagem. Abrir. E eu vou escolher aqui essa imagem aqui chamada montagem. Ele pergunta a mesma coisa, só clicar em OK. E aqui tem uma imagem aqui fechada, pode ver que ela não tem as camadas, ela só tem a camada plano de fundo, que é propriamente dita a imagem. Então você não consegue ocultar nada, você tem que realizar a montagem e editar essa foto novamente. Eu vou fechar aqui em cima de novo. Como eu não fiz a alteração, ele não perguntou se eu queria salvar. Agora nós vamos criar um arquivo novo. Arquivo novo. Aqui, essa janela é a janela de configuração do seu arquivo. Então aqui em nome, você pode definir um nome para o seu arquivo. Então eu vou colocar aqui teste. Você pode escolher a pré-definição, que é o tamanho da folha. No caso, o normal, se ele sempre vem aqui em tamanho padrão do Photoshop. Ele vem aqui configurado com a largura, altura, resolução. Aqui você pode alterar. Aqui o papel internacional é o tamanho de uma folha A4, uma folha de sulfite. Então eu vou colocar aqui em personalizado. E eu posso alterar o tamanho que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer um papel de parede para o meu computador, eu posso colocar aqui o tamanho da minha tela. Então eu posso vir aqui no campo de largura
e definir a largura. Você tem algumas medições aqui, no caso está milímetros. Você pode escolher entre pixels, polegadas, centímetros, milímetros, pontos, paicas e colunas. Geralmente a gente usa o pixels, então ó, pixels, vou colocar aqui 1024 de largura por 768 de altura. Então o tamanho padrão de monitores aí. Resolução, aqui a resolução está maior que tem, 300, é a qualidade da sua imagem. O modo de cores, você pode escolher entre bitmap, tom de cinza, RGB, CMYK ou cores lab. Se você for imprimir algum trabalho, você escolhe o CMYK. Se você for fazer uma arte que vai ser exibida no computador, você escolhe RGB. Eu vou deixar RGB. Você pode escolher aqui se essas cores elas vão ter 8, 16 ou 32 bits. E o conteúdo do plano de fundo, se você quiser que ele fique branco, ou você escolhe uma cor, ou você deixa transparente. Eu vou deixar branco. E aqui embaixo tem as opções avançadas, mas nós vamos entrar nisso daqui agora não. Fez tudo isso, configurou, dá OK. E aí a sua imagem é criada e você pode trabalhar com ela, inserindo várias outras imagens. Só para efeito de curiosidade, vamos inserir uma imagem aqui. Então eu vou lá em arquivo. Detalhe, para eu colocar alguma imagem exatamente aqui, nesse arquivo que eu criei, eu não vou escolher a opção abrir. Eu vou escolher a opção inserir. Então lá, inserir. E eu vou colocar aqui a foto, esse desenho do menino e do cachorro. Ó. E ele aparece em cima do meu arquivo. Sempre que você insere, ele te dá aqui os botões de controle, onde você pode diminuir a imagem, aumentar. E na hora que você fizer a alteração necessária, tamanho por exemplo, colocar em algum lugar específico, você confirma aqui em cima, neste botão. Pronto, seu desenho já está aqui. Pode ver que ele tem uma camada própria. Então ele tem o plano de fundo, que é o fundo branco que eu escolhi. E tem aqui o desenho do menino e do cachorro. Usando aqui a ferramenta mover, que é a primeira, você pode movimentar esse desenho para onde você quiser. E para salvar o conteúdo, você vem aqui em arquivo e você escolhe aqui a opção salvar como. Aqui ele vai perguntar qual o nome do arquivo que você quer salvar e qual que é o tipo de arquivo. Se você salvar do jeito que está, photoshop.psd, ele vai ficar igual a esses outros arquivos que eu já mencionei. Então ele fica editável. Se você não quiser mais que ninguém edite o seu arquivo, você vem aqui na opção tipo e escolhe algum formato de imagem, o PNG ou o JPEG. Tem vários formatos aqui, dependendo do seu trabalho que você vai realizar. Eu vou escolher a opção JPEG, ó, e vou clicar em salvar. E eu clico em OK, que aqui é a qualidade da imagem, qual que é a qualidade que vai ficar no final quando você exportar. Clicar em OK. Agora eu posso fechar o meu arquivo. Como eu já salvei a imagem, ele pergunta se eu quero salvar ele no formato PSD. Eu vou clicar em não. Eu vou lá na pasta imagens, onde eu salvei. E aqui está o arquivo. Ó. Vou até abrir ele. Então esse aqui é o arquivo que a gente estava mexendo agora. Então é bem simples, a gente não fez alteração nenhuma, a gente só adicionou uma imagem dentro do nosso arquivo. Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem praticar aí no programa de vocês. E espero vocês aí na próxima aula. Até mais!